brinquei aqui, se você fala, se você fala, se você fala. Vocês já imaginaram se pegar um gato e colocar dentro de um quarto, ele gatinho, novinho, recém-nascido, e uma criança recém-nascida, num outro quarto escuro, e der comida a vida inteira para essa criança, a vida inteira. O que ela vai criar no futuro, sem se relacionar, sem conversar, sem nada? Essa criança vai virar um monstro. E esse gatinho já está impregnado no código genético. O que é que o gatinho? O gatinho, ela precisa ouvir a mãe gata dizer miau. Para ela dizer miau. O gatinho sozinho vai dizer miau sem nunca precisar da mãe. O gatinho vai na porta, vai arranhar, vai fazer de tudo para sobreviver quando jovem, para não ser tão inteligente quando adulto. O ser humano já é diferente. Ele não é inteligente quando nasce para se tornar inteligente quando adulto. Mas ele precisa de um processo de comunicação no processo de criança até a adolescência, a juventude, o estágio de adulto, de comunicação, de aprender regras, de postura e de comunicação para melhorar. Se você pega esse homem do quarto escuro e abriu aqui, eu vou abrir aqui a porta. Abri o quarto e digo para esse homem, fala! Fala! Ele vai estar lá parecendo um monstro, nunca foi cortado o cabelo, só foi dada alimentação. Fala! O que esse homem vai falar? Não vai falar nada. Ninguém nunca falou. Ele não aprendeu, ele não se socializou com ninguém. Ele é um monstro. É. Troglodita. Obrigado. O que ele é de regra, de fala, de português, de semântica, de fala, de se comunicar, de postura? Nenhuma, gente. O que acontece muitas vezes com a má pregação, com o mau pregador, com o mau comunicador? Ele não se socializa com quem sabe. Ele não se socializa com regra. Ele não se socializa com pessoas com as regras hermenêuticas que lhe ajudam a ser melhor. Eu acho que ninguém estuda para ser pior, a gente estuda para ser melhor. Então, eu quero poder contribuir com vocês aqui com a homilética e deixando aqui nessa introdução da nossa aula já é exatamente isso. O mundo está cheio de comunicadores maus. Pregadores maus. Por quê? Então vamos aqui na página de número... Aqui na página de número 35, deixa eu me ver aqui na... Não podemos discorrer sobre homilética sem antes mencionar a palavra retórica, até o que eu já falei anteriormente, e oratória. Mas a palavra retórica tem sua raiz na palavra grego retos, que significa simplesmente palavra falada. Portanto, retos era qualquer cidadão que ministrava em uma assembleia. Portanto, e entretanto, essa palavra retos adquiriu o significado de mestre e oratória. Gente, eu não estou falando, e quando a gente fala de história de hermenêutica, página 37 agora. Homilética, origem e significado. Bom, a palavra de origem grega, que é homiléticos, que é exatamente o ato de pregar sermões, que é homilia, que é o de falar. E essa fala aqui, ela é uma fala, aí que entra a grande questão que nós hoje deixamos muito de lado, que é falar, eu vou repetir, hein? Elegantemente, com elegância. E o que seria assim, eu falar
com elegância na oratória, falando na oratória eclesiástica. Então, se é o ato de pregar sermão, se é o ato de falar bem, como na igreja, sermões cristãos, a Bíblia, falando de Bíblia. Então, qual é a maior prova que uma pessoa pregaria ou prega um sermão com elegância? O que você poderia afirmar dentro da oratória, o que seria uma elegância? Ponto. Elegância. Moda. Elegância, nossa, moda. Elegância na moda. Elegância na moda. Uma roupa bonita. Forma de se postar. Enfim. Aparência. E na oratória, gente, eu vou revelar muitas coisas para vocês aqui que eu não tenho paciência de escutar muitas pessoas. Porque falta muita elegância, beleza na fala, beleza na exposição do sermão. Não estou falando de unção não, tá? Nem cheguei nessa parte ainda. Falando de unção, não estou falando de ser homem de Deus ou não ser, tem que ser. Para pregar, tem que ser, senão você tem que deixar o que você está fazendo e acabou. Tem que deixar. Para você falar com elegância, se é uma ciência que te ajuda a melhorar, você vai ter que deixar a pizza de lado, vai ter que deixar muitas coisas de lado, alguns filmes, algumas coisas, para se dedicar mais. Aqui, ó. Senão nos tornamos analfabetos de Bíblia, e esse analfabetismo faz com que nós não venhamos a ter elegância na fala. A maior elegância na fala é você ter o que falar com conhecimento de causa, sendo uma autoridade naquilo que você está falando, se você é pregador. Pregador tem que conhecer de Bíblia. E principalmente, se é pregador, tem que conhecer de regra. É uma regra muito valiosa. Olha, e você não conhecer técnicas de oratória é muito ruim. Porque eu confessei para vocês aqui quando eu estava mal e me entreguei. Se homilética é a arte de você falar, se homilética é uma arte valiosa, do ponto de vista de fundamentos, que você adquire técnicas de você iniciar, de você terminar, de você preparar um sermão, de você iniciar um sermão, e de você terminar um sermão, e de você contar uma história. Se é técnica, eu posso aqui falar para vocês, contar uma ilustração que eu posso fazer vocês sorrirem, e também posso contar uma ilustração para vocês chorarem. Então, essas habilidades ajudam na técnica. Porque o grande dilema é que algumas pessoas, permitam-me, não tem técnica e assumem o púlpito da igreja e não sabem qual as regras prioritárias de uma fala. Por quê? Porque você não está, muitas vezes, impregnado em você a regra, mas muitas vezes a religiosidade. Todo mundo faz assim, eu faço assim também. Mas a regra, como que é a regra da saudação? Do saudar ao iniciar, ao pegar um microfone. Quais são? O que eu tenho que fazer? Então, no desenrolar de tudo isso que nós vamos estar estudando, desde como elaborarmos isso, vai estar nos ajudando. Então, você que fala ou você que não fala. Quem não fala, com a minha aula, você vai falar de vez ou vai parar. E quem fala, ou você melhora, ou você vai ter um professor muito chato. Né? Porque primeiro quero preparar um pouquinho vocês para o que vai vir, né? Como nós temos aqui uma gama de pessoas, nem todo mundo fala,
nem todo mundo é pregador, nem todo mundo está tendo oportunidade direta, tem oportunidade direta. Se fosse só pastores, a gente já iria com uma faca mais direta no queijo. Mas você, como é filho de pastores, né? Então, porque aqui depois eu quero ver depois vocês falando sobre improviso. Bom, o principal objetivo da homilética é orientar o pregador na dissertação de sua prédica, do anúncio do evangelho. Ei, olha aqui para mim, por favor. Se a homilética, ela te orienta, você como pregador, na dissertação da prédica da palavra de Deus, ela vai te orientar nesse caminho. Eu cansei de ir em alguns lugares e conhecer algumas pessoas que só abrem a Bíblia, leem o versículo e vão falar de tudo, menos do que leu. A homilética te ajuda a não ser essa pessoa. Olha, e eu vou te ajudar, nesses dias que nós vamos ter aqui as aulas, a você não ser essa pessoa. Tá bom? A não ser essa pessoa. Tá? E ao mesmo tempo fazer com os mesmos, que você adquira princípios gerais de regras para falar e princípios corretos. Corrigir aquilo que você fazia errado e achava que era certo. Eu tive uma ligação do Estado de Ceará, que eu tenho um canal no YouTube, que eu queria que vocês, quando tivessem oportunidade, acessem lá, Teologia ao Alcance de Todos, que eu também lá dou aula de oratória. E eu recebi umas perguntas hoje, pedindo orientação de como usar o microfone no pedestal, porque lá colocaram regras de como usar o microfone, né? Ou seja, na realidade, está se usando na igreja mais microfone e ele gostou de falar no microfone e deixou de pegar na mão e está gostando, porque solta os braços, você aponta aqui, aponta lá. E eu orientei ele, conversei, inclusive é um aluno nosso, e ele gostou muito só de como falar com o microfone no pedestal. Alguém aqui fala em microfone pedestral? Algum de vocês fala em microfone pedestral? É diferente. Falar no pedestral. Imagina, você tem uma regra sem sair daqui e mantém. E ainda mais quem é os canela de fogo. Como manter esse equilíbrio? Sendo que na maioria dos pregadores pentecostais tem algo. Eu estou falando agora como professor, tá? Que se as pessoas não sentirem alguma coisa, é como se elas são obrigadas a sentir pelo seu ver, não pelo agir de Deus no interno. Isso é o pior dos mundos. Eu querer que as pessoas sintam o que eu quero que elas sintam, ou seja, algum tipo de movimento, não no interno. O que gera o avivamento, o que gera a fé, o que liberta, o que transforma, o que muda é a pregação da palavra de Deus, genuína. Você pode ser o que for, mas se pregar a palavra de Deus, explicando o texto como ele é, para a vida das pessoas, é o que transforma. Não é nenhuma vã filosofia, mas é o texto bem explicado. E com as regras de homilética, você vai melhorar muito. Ela não te coloca quadrado, como muitos. Você estuda. Tem uns que falam que se estudar teologia, você morre, uma homilética, você vai ficar todo quadradinho. Aí entra um monte de gente criticando por você usar regra. Não. O grande problema, gente, é que tem quem goste e quem não gosta em todos os lugares. Agora, eu agradeço a Deus por eu ter nascido em uma igreja onde tinha gente que gostava. Porque vocês estão aqui hoje porque foram impulsionados por alguém, vocês estão famintos, querem aprender, querem sair da rotina e também não estão só satisfeitos com o que vocês só ouvem, vocês querem mais porque vocês também querem transmitir, porque vocês também são meios de comunicação da vontade de Deus, que é a palavra, que é a pregação. Vocês querem mais, vocês querem desenvolver, porque quanto mais... Sabe o que eu fico pensando de mim? Se eu não tivesse aprendido, não tivesse estudado,
Se eu não tivesse desenvolvido, se eu não tivesse me preparado, eu não sei se eu chegaria. Chegaria. Teria ido em alguns lugares onde eu fui? Acho que poderia ter ido. Mas as pessoas hoje, se você quer ir em lugares grandes, pode te preparar para tirar o chiclete do bolso, da boca, o dinheiro da pizza, a perda de tempo da novela, a perda de tempo e ficar o seu tempo focado nas escrituras, estudando a Bíblia. Aí você vai ver que as pessoas vão ter satisfação em te ouvir 3, 4, 5, 6 horas. Amém. Tudo bem, rapaz? Vão te ouvir. Porque ouvir escrituras, qualquer um tem satisfação em escutar. Bem explanada, qualquer um tem satisfação em escutar. Um preço a ser pago. Tempo. Material. Tempo. Estudo. Vocação. Tempo. Eu estou estudando um texto sagrado há um mês. Original, estudando, comentários, estudando. Não para pregar, porque a pior coisa que tem, senhoras e senhores, é estudar para pregar. Não seja pregador que estuda para pregar. Eu estudo porque eu amo as escrituras. Eu estudo porque Deus escreveu a Bíblia para mim, por isso que eu estudo. Eu amo ler. Eu amo estudar. Então, não estudo para pregar. Por isso que todas as vezes quando eu recebo um convite, no meu caso, eu prego o tema que está lá. Porque eu estudo o tema que está sendo falado lá. Ah, é para falar sobre pés? Então eu vou estudar pés e vou. Ou eu pego tudo que eu já estudei e vou falar. É ruim quando você convida alguém, você se programa tudo com um tema, se programa com um tema de arrebatamento, a pessoa vem falar só sobre pecado. Você prepara um tema de pecado, a pessoa fala sobre, sabe, muda as coisas. Então as pessoas não... Hoje, alguns pregadores não estão nem respeitando isso. Pode falar. Professor, tem também, a gente prepara um sermão na hora que nós vamos ministrar, Deus pode nos dar uma outra mensagem de acordo com a necessidade da igreja? Agora você falou isso aqui, ó. Você falou exatamente isso. A missão da homilética é conservar o pregador na rota traçada pelo Espírito Santo. Tá? Agora, e o que é que ela ensina? Como você deve começar e terminar o sermão. A única coisa. A rota qual que é? Onde você começar, onde você terminar. Agora, meu irmão, fala de mim. Eu preparo sermões que eu vou ensinar aqui. Nós vamos fazer sermões aqui, tá? Início, meio e fim, introdução, eu vou ensinar, nós vamos fazer aqui. Eu faço toda a pregação minha com sermão. E não é uma, não é duas, não foi três, não foi quatro. Eu já, muitas vezes, aqui tá meus filhos, eu preparei o sermão, tá lá preparadinho, e essa mensagem que eu vou pregar hoje, filho. Estou estudando isso e vou pregar hoje. Ah, eu estou estudando, igual estou estudando Lucas 14. Eu estou estudando. Eu vou pregar domingo, como já aconteceu. Quando eu cheguei domingo, esboço lá, todo, por ser pentecostal e entender essa regra aqui, essa missão da homilética, conservar na rota traçada, você tem que entender que o Espírito Santo vai te conduzir para algo. Eu também não vou deixar o Espírito dizer assim, ó, deleta isso aqui e fale isso daqui. Só que aonde que está isso aí? O que eu me preocupo? Eu me preocupo com quem não tem sabedoria. Você falar para 10 pessoas é uma coisa. Você falar para 20, 30, 40 é uma coisa. Agora, a minha grande preocupação é quando você achar que é de Deus e não é de Deus, e não for de Deus. Você tem que ter certeza que Deus está te dando a mensagem. E a certeza, sabe qual vai ser? Qual é a certeza? É que não vai faltar mensagem. Fala. Você vai pregar
melhor do que se você tivesse estudado aquela própria mensagem. Não vai faltar mensagem. O tempo vai passar e você não vai ver o tempo passando. Você vai chegar e você vai dizer, meu Deus, que mensagem! Que mensagem! Você vai se sentir ser usado. É a questão que eu vou estar falando mais na frente. Quando você te conhecer regras, aí você vai saber manter-se na direção do Espírito Santo, quando você pode, quando você não pode. E principalmente quando você pode ir até aqui e você tem que voltar. Porque o que eu quero aqui, que todos nós nessa disciplina venhamos aprender, aqui homilética, é você saber pregar a palavra de Deus com elegância e com sabedoria. A pessoa ter satisfação em te ouvir. E dizer assim, nossa, eu conversei estive em Santa Amaro, conversando com um empresário que há 20 e poucos anos atrás, essa semana, eu dava palestras sobre desenhos animados. Mensagens subliminares em desenhos animados. Há 25, 26 anos. Aí lá eu levava, eu era apostilazinha, eu vendia nas livrarias de Lírio dos Vales. Naquela época a gente doido, né, com vontade. E eu vendia para vender. Aí tinha os desenhos explicando tudo. Aí o dono chegou e conversou comigo e falou, rapaz, eu lembro daquela época, quando você dava aquelas palestras de desenhos animados, daquelas fitinhas que a gente vendia aqui, e do seu material, de quantas pessoas foram edificadas pelas vendas. Como eu vendia aquele material aqui. E até hoje, de vez em quando, vem pessoas dizendo, aquela apostila dos desenhos, né? nem dos desenhos, ninguém me conhecia. Tem ainda? Eu falei, não tem mais não. Aí ele perguntou para mim, você fala? Falei, rapaz, eu falo ainda, eu só não tenho mais o mesmo tempo que eu falava, mas eu só me especializei, falo do mesmo jeito, só que agora, naquela época, era a mensagem subliminar, agora está escancarado, Satanás. Então é diferente. Então, você vê de mensagens faladas há 20 anos, 25 anos, pessoas que eu vi pequenas, hoje casadas, e chegar para mim e dizer assim, eu lembro do senhor, aquela mensagem que o senhor pregou, era pequenininha. Eu falei, misericórdia, tu tinha quantos anos? Não, eu tinha 12. Eu falei, acabou comigo. Lembrou da mensagem. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, qual a proposta da sua pregação? Você tem que pregar e as pessoas têm que ser atingidas. Nosso problema hoje é que a gente prega só para crente. Antigamente, a gente, quando veio a igreja para o Brasil, pregava para quem? Para converter quem? O índio. Era índio. Aí a igreja católica, índio. Aí veio as igrejas pentecostais e começou a pregar para quem não era, para os católicos. E aí vinha, as pessoas se convertiam ao cristianismo e hoje a gente prega um culto e prega o quê? Se não for as escrituras. Que eu vou falar já. Então isso é muito sério. O direcionamento do Espírito é importante. Só que aí que está a humildade, a sabedoria de um pregador em querer parar para dizer assim, eu tenho que parar porque eu estou fora. Ou então você diz assim, a mensagem não está comigo, eu estou mal, estou batendo na lata. Não entregar. Ou não querer pregar. Várias vezes, depois que eu aprendi, porque a gente também tem que ser homem, né, gente? Fala a verdade. Tem umas pessoas que é uma tara, um desespero para pregar. Se não pregar, morre. Se não pregar, eu morro. Vou morrer. Calma, se prepara. Pregação não é qualquer jeito. Eu sou de Madureira. Um dia vieram um rapaz, todo petuliscozinho. Pastor, eu tive a oportunidade, eu vou pregar em tal dia. Meu filho vai pregar? Meu filho, prega? Prego? Eu nunca preguei não, mas eu vou pregar. É? Você já subiu no púlpito para pregar? Já? Não, nunca. Você já leu a Bíblia? Não, mas eu tive a oportunidade e eu quero. Eu não vou estragar seus sonhos. Por que você não estuda, rapaz? Você sabe o que você vai falar? Eu vou ler esse texto aqui, ó.
Eu vou falar sobre isso, isso, isso. E se eu te disser que o texto que você está falando não tem nada a ver com o que você vai pregar? Esse é o grande problema. E principalmente nós pentecostais. Aceitamos todo tipo de mensagem que não presta. E o pior de tudo, a gente diz o quê? Amém! Glória a Deus, glória a Deus. E eu sou frio, hein? Eu sou frio por ficar calado. Por o outro que está pregando está errado e eu dizer, vou dar glória a Deus e amém, sendo que está errado. Então, nós temos que ser muito crítico dentro dessa questão da prédica das Escrituras Sagradas. Então, esses dias que nós vamos estar juntos aqui, pode ter certeza. Não dou moleza para os senhores, não. Vão aprender certinho, vai ter as Escrituras como base de pregação, e nós temos um músico aqui também, né? E eu vou explicar que salve, que nem é todo mundo que canta que prega. A gente vai falar já já. Nem é todo mundo que prega que canta. Agora tem uns que nascem maestro, estuda, fica maestro, depois prega. Agora, vou falar uma coisa para vocês séria. Tudo é sério, mas não dá para fazer duas coisas. Ministério da palavra. Eu estava estudando esses dias o texto. Quando a igreja primitiva, os apóstolos disseram, para, eu preciso me dedicar à palavra. Vou separar diáconos para servir a mesa. Não dá para fazer tudo. O pregador tem que ser pregador. O pregador tem que estudar para pregar. E como que eu avalio qualquer pregador, qualquer um dos senhores, qualquer amigo, qualquer um. Quando eu vou na casa, é pelo teu arsenal. Se tu é pregador mesmo. Estou falando de pregar, vem aí. Isso aí, meu irmão, não precisa nem ter unção. É teatro, pode ser feito. Eu estou falando de pegar a escritura e explanar. E ver pelas escrituras faladas o efeito do retorno. Escritura pregada. Escritura. Da pessoa chorar, se converter pelas escrituras e nunca mais esquecer aquilo que você falou. Aquela mensagem pregada. E mensagens complicadas hoje. É na segunda ninguém lembrar dela. Eu não me dê oportunidade se a minha mensagem ela não sortir efeito. Então eu não prego para mim e nem prego para quem está na minha retaguarda. Eu prego para atingir. Por isso que se me convidar para jovem, eu não vou falar para velho. Por isso se me convidar para criança, eu não vou falar para adolescente. E se eu for falar para pastores, eu não vou falar para membros. Se for falar para casais, eu vou falar para quem é casado. É uma regra de sermão para que as pessoas, quem está ouvindo, entenda você. A gente faz festa para criança e só convida velho para falar. A gente está num culto de família e fala para... Sabe? É uma desordem. E a gente quer que Deus opere no meio de tanta bagunça e criticamos alguns tradicionais por serem organizados numa liturgia e muitas vezes nós não temos liturgia nenhuma. Então, isso é muito sério. Então, o termo homilética surgiu entre os séculos 17 e 18 com essa raiz, com raiz em 3 palavras na cultura grega. Homilios, que significa multidão, turma, Assembleia do Povo. Segundo, homilia, que significa associação, companhia. E o terceiro, homilia, que significa falar, conversar. Oh, aí que eu estou querendo chegar. E aí, meu irmão? Eu também sou pentecostal, igual eu estava gostando de dizer. Pregar também é conversar. Pregar, homilética, é saber conversar. Pregar é também, homilética, é também você estar no púlpito e saber conversar. Eu sou da geração de 90, que aprendi com os pregadores de 90. Para quem é mais novo não sabe muito. Mas sou dessa geração, que a gente cuspia fogo na fala. Era isso. Xereque de 90. Época de 90. Tem que sair fogo. Então você já assumia.
cuspindo fogo. E meia hora línguas estranhas, meia hora aleluia, meia hora glória a Deus, e palavra nem 1 minuto. Meia hora pulo. Hã? Meia hora pulo. Meia hora pulo, e olha que eu era eu era rapaz de um mistério. Tem tudo antibíblico. Desculpa, não tem escritura não tem, é tudo antibíblico. Não tem nada na Bíblia. A gente cria só para agradar os crentes mesmo. A gente não. Depois que eu aprendi que você não encontra na Bíblia nada daquilo. Um dia que eu cheguei num lugar, que eu fui na igreja, aí chegou lá, não teve pregação uma vigília inteira, né? Porque antigamente tinha pregação e oração. Aí hoje a vigília é só louvor e em algumas do Prado para Prá. Aí eu fui alguns anos atrás que, eu era solteiro ainda, né? Aí falou, show, anjo. Eu falei, o que é? O anjo medindo o quê? Medindo largura, espessura de quê? Seu externo, Deus vai entrar no seu paletó, ou no seu guarda-roupa. Entendeu? Escritura, Bíblia. Eu participei disso, eu sei o que é eu sei o que é isso. Sei o que é paletó. Revelação de profecia de casar, não casar. Casa que é tua, revelação. Palavra, nada. Escritura. Como é que a gente escolhe um casamento pelas escrituras? Bíblia. Escriturísticos. Então nós estamos numa época de analfabetismo de pregadores e num alfabetismo de estudo das escrituras. Nunca vivemos uma geração de tanta coisa, igual eu já mostrei aqui para vocês, a escritura. Quando a FATES aqui foi fundada há mais de 20 anos atrás, fiz parte, não tinha data show, notebook, esses negócios aqui, como é que chama? Mouse ótico, tudo transferir, era uma página para cada aluno, impressa, na outra disciplina, uma outra página impressa, e a gente ficava ansioso com a disciplina, quando eu estudei teologia, era o próximo conteúdo de homilética. Poxa, eu quero aprender a pregar. Como é que eu monto um sermão? O que é um texto? O que é um contexto? O que é uma ilustração? Nossa, eu ficava naquela ansiedade. Aqui não, está aqui, ó, tudo. Olha o livro. Prontinho, tem quase o semestre inteiro. Aí vem mais outro, e a gente ainda tem alunos que ainda esperam o dia da aula. Só que comigo a pegada é diferente. Ou você estuda, eu não dou 10 para ninguém. Daqui meu filho que está aqui que sabe, os outros também, quando é aluno meu. Essa aqui, alguns que já participaram. Ou você é, ou você é. Vou lhe ajudar em tudo. Meu compromisso é com você. E com a verdade. Tá bom? Mas para aprender a falar, você vai. Tá bom? Eu tenho gente que o maior medo da vida era de não falava porque tinha medo. Bom, aí a pessoa falou, se eu conseguir, você consegue também. Amém? Então a homilética te ajuda. Agora, bom, aqui fala da retórica sacra, a homilética se tornou hoje um sinônimo de retórica, né? Oratórica sacra. Por isso que a homilética é a arte de fazer sermões, né? Se você, como homem, você aprender a fazer, a se comunicar e usar a homilética, você vai ser um grande comunicador e um grande pregador. Olha, eu vi uma reportagem do Luciano Huck. Deixa eu ver aqui qual é a página que está isso aqui. Deixa eu ver a página. Eu vi uma reportagem do Luciano Huck. Vamos agora aqui no Problemas da Homilética, tá? Página 38. Que hora que é o café? Hã? Isso. É? Você que é a diretora, né? Não. Ah, tá. Eu vi uma reportagem do Luciano Huck esses dias, que ele estava no top dos comunicadores. Por quê? Fala uma linguagem jovem, fala uma linguagem do povo. Por que às vezes alguns pastores não são, ou pregadores,
Eu vou falar que a gente tem uma irmã aqui que tem, acho que passou, a senhora passou dos 40, não passou igual eu. Dependendo do momento, não gosta de ouvir muita gritaria, muita coisa no ouvido, muito som alto, até mesmo pela idade, mas até um momento que você não gosta de muita coisa porque dói, dependendo da pessoa. Fique atrás de uma caixa de som pesada de um cara gritando, só aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, pra você ver. É insuportável, mas você é crente, você é tão fiel que não sai dali, adoece, perde os dois ouvidos, mas não sai. É incrível a gente. Tá certo, não sabe mesmo não. Até perdi o que eu ia falar. Ai, irmã. Eu falei, diz perdão, irmão. Isso. Por causa da forma simples de falar. Às vezes você vai falar num local e só tem senhor de idade. Eu tive com meu filho dando uma palestra um mês retrasado em um encontro de homens. Só homem. Eu era o mais novo, eu tô com 24. Pode falar, irmão, porque meu filho está com 20, então eu tô com 24. Então, irmão, para. Ele não tá com 20 não, tá com 19. Só tinha gente 50 acima, 60. Da palestra para só pessoas de cabelo branco, para homens de cabelo branco. Você sabe como que eu fui para quebrar um paradigma da comunicação? Eu poderia ter ido sério como eles, vestido como eles, mas eu fiz uma regra em mim. Falei assim, eu vou usar a regra e vou convencer eles pela palavra, pela comunicação e pelo conhecimento. Eu fui mais jovem do que meus meninos. Eu coloquei uma camiseta, Harry Potter, Quando eu sentou lá no meio das presidências, falou, é você que é o pastor Heriberto? Todo mundo, eu com uma camisa simples de academia, preta, bem simples. Vai julgar? Pela camiseta? Vai julgar pela camiseta? Todos me julgarão. Meu filho estava lá, meu outro filho também. E eu sentado com uma mesa separada. Não estava assim bonitão, porque aqui era ricão. Aqui, se eu tivesse só com essa camisa aqui, eu estaria bem. Mas eu falei assim, não, eu vou simples. Sabe por quê? Até para fazer, porque eu faço umas técnicas. Ver se funciona. Porque, às vezes, só no convencimento é que você ganha o respeito de oratória. Pela idade. Por exemplo, temos aqui um rapaz jovem aqui na classe. Mas se a gente der aqui para ele falar, dependendo do que for um assunto que ele domine, ele dá uma aula para nós aqui. E nós somos tendenciosos a terno, roupa, estilo, porque achamos que santidade está no sapato, na gravata. E eu fui. Só que eu tenho um pouquinho de nome para quem me convidou. E eu falei, eu vou assim, assim. Eu era o mais feio de todos. E eu era o cara principal que iria falar. Era, filho? Minha esposa quase me matou. Cancele sair da gravação. Aí, sabe o duro? Eu olhar as pessoas. Você vê que as pessoas olham a forma que você está vestido. Mas será que esse cara é mesmo isso? Será que esse cara tem isso mesmo? Não tem como, você vê no olhar das pessoas. E principalmente depois dos 40, 50, o cara de cabelo branco. Esse menininho aí. Aí, eu, pastor Heriberto, aí foram me apresentar. Aí falaram o currículo, ele é fulana, Deltrano. Falei, legal. Aí eu peguei o microfone
certinho. Eu falei, por gentileza, tem como me dar só um pouquinho de retorno? Por gentileza, tem como me dar um pouquinho só de estéreo? Por gentileza. Por gentileza. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Sou eternamente agradecido a Deus por estar aqui. Quero poder estar aqui com vocês para poder compartilhar experiências. Porque a vida da gente é de experiências. Nós somos aquilo que passamos, que vivemos. E eu louvo a Deus em poder falar para homens. Por isso que eu trouxe os meus filhos. Porque homem tem que ser macho. Homem tem que ser valente. Homem tem que ser homem. Aí, meu irmão, não digo mais nada para vocês, né? Acabou. Fui lá, indo. Deixei de ser menino. Deixei de ser avaliado por uma blusa. Por um sapato. Pior dos mundos. É ser bem vestido, vestir bem, se arrumar bem, sapato bem, roupa de ouro, descer no carrão, abre a boca para falar. É o que é mais importante. Eu sou da geração em que eu comecei solteiro e eu tive que deixar bigode para poder tentar adquirir respeito na hora de pregar, porque os velhos não aceitavam. Por mais que falasse bem, ou então só respeitava, porque na minha época era da fitinha, quando eu comecei, e ninguém via você, né? Tinha um bipzinho. Sabe o que era bip? Sabe não, você não sabe o que é bip. Era um pretinho que tinha só, parecia uma calculadora. Parecia uma calculadora, né? Sabe mesmo. Você sabe também, né? Você sabe o que é bip também, né? Bip, você sabe o que é bip? Não. Daquela época do bipzinho, tocava só o número, você apertava e via o número, você pegava, ia no orelhão e ligava. Então é dessa época, a pessoa não via. Aí lá vinha eu para pregar. A pessoa dizia assim, tu é o pregador? É. Eu. Imagina aí meu filho aí, 20 anos. Agora isso aí não vai nada. Então, gente, o conteúdo é mais importante do que qualquer aparência. Conteúdo é mais importante do que qualquer aparência. Não importa quem seja você, nem sua aparência. Se você não tiver conteúdo, você não vai ser aplaudido por Deus. Agora, para fazer palhaçada, ficar fazendo piroleta, contando um monte de história, enfim, em cima de público, tudo bem. Agora, escritura é outra coisa. Você pode ser quem for, a forma de roupa, quem você for. Subiu no púlpito, subiu e ter o que falar é o que nos dá honra. É a melhor coisa de um pregador. Escritura, principalmente. Tá bom? Essa regra é sensacional. Bom, então eu quero, antes de nós tomarmos café, eu quero falar, eu vou iniciar sobre algo que é sério. Os problemas da homilética. Pregar não é uma tarefa fácil. Pregar é comunicar a mensagem bíblica. As dificuldades mais comuns da pregação bíblica encontram-se nas seguintes áreas. Ou seja, é uma grande realidade. Quem acha fácil, levanta a mão aqui, pregar. Até hoje eu não acho fácil. Olha, eu tenho quantas agendas, mais ou menos, meu filho que mexe com isso, eu acho que eu tenho uns 8 encontros de casais, mais ou menos, no mês que vem, né? Mais ou menos uns 8 encontros de casais. É mês de namorada, eu vou dar umas palestras. Gente, eu vou ser sincero para você. Acha que é fácil? É não. Você fala assim, mas você não é para casais? Todos são temas diferentes e todos você tem que usar estratégias diferentes. Habilidades iguais, mas estratégias diferentes. Por mais que eu tenha em casa uma biblioteca lá só de família, eu tenho que estudar, mas eu já estou preocupado com as pregações do mês que vem.
Não é de hoje, não. Não é de amanhã, não. Não é de final de semana agora, não. É do mês que vem. Que é um outro modelo que é mais para família. É uma outra realização. Então, não é uma tarefa fácil. Fale aqui de sexo para quem tem 50 anos de casado. Como eu tenho a oportunidade de falar para homens e mulheres. Vamos se falar. O que você quer dizer com isso? Nós temos que, às vezes, em algumas igrejas, tirar o púlpito. Porque falta o pregador verdadeiro. Tem igreja que tem que tirar púlpito, porque não tem pregador. Tem que tirar púlpito porque não tem mensagem. Tem que tirar púlpito porque não tem pregadores. Tem que tirar púlpito porque tem pregadores que não têm mensagens. Então você que estuda teologia, você tem. Um dia eu fui criticado, muito criticado até, né? Eu vou tomar café para a gente começar essa aula na segunda. Fui muito criticado porque eu sou da geração que gosta de ensinar o filho a ler as escrituras. Eu colocava meus filhos desde cedo para ler a Bíblia todo dia e escrever. Aí chegou um pastor e falou assim para mim: rapaz, essa forma que você coloca é julgo, é não sei o quê. Os meninos, quando ficar adulto, não. Eu falei: tá bom, você está certo. Está certo. Eu acho que o meu exemplo não serve para você. Eu só acho que daqui a 20 anos nós vamos se encontrar. Só. Daqui a 20 anos nós vamos se encontrar. Porque eu não acho que nada é mais importante do que as Sagradas Escrituras na educação de um filho. Ele pode até se desviar no futuro, mas fica. Você tem que honrar o compromisso. Leninho, quanto você começou a escrever a Bíblia, né? Tu lembra a idade? Uns 12 anos. Aí, fala aí rapidinho, como assim, em poucas palavras assim, como que você fazia? A didática que você usava. Você não, isso que você escrevia, como que você fazia? Eu pegava uma hora do meu dia para escrever a Bíblia. Pegava, comecei em Gênesis e escrevia todo dia uma hora. Aí, depois que eu não tive mais condições de comprar caderno, porque haja caderno. Quando chegava em Levítico, tratava Levítico, aí conversávamos. Então, e assim sucessivamente. Então, e aí foi indo. Agora está em Mateus, escrevendo o Evangelho. Nunca vai ser demais. Eu fiz isso, minha mente não era dele, eu não aprendi nada, ele aprendeu alguma coisa. Mas as escrituras vão ensinando. Escreve, lê, desenvolve a escrita e aprende as escrituras. É outra coisa. O meu mais novo, da mesma forma. Meu mais novo chegou esse dia e falei: pai, que passagem que eu li, hein? Não vou falar porque vocês vão ter que procurar. Deutrano de tal e fulano de tal chegou para entregar a mensagem, pediu, entrou um rei, enfiou a espada na barriga do rei e a espada, o rei era tão gordo que a espada ficou lá dentro. Ele fugiu. Escure. Depois procura onde é que tá, tá? Então é muito gostoso essa volta, né? É muito gostoso essa volta. E hoje, na realidade, quem cuida de tudo no meu ministério é os meus filhos, esse o mais novo, e ele já faz 3 anos que está aqui, no bacharel, o meu filho, e está no 2º ano de administração, e não morreu.
Até agora não morreu ainda não. Tá morto, menino? Falta só sono, senão já tem que enxergar. Exatamente. Só falta o quê que eu não tô sabendo ainda? Falta sono. Mas Falta tá com o sono. calo na mão, né? Tá com o calo na mão. Entendeu? Então, para aprender, entendeu, irmãos? Porque é outra coisa. Aí eu dei um presente aí. Fala aí, aproveita que os irmãos estão aqui. Dei um presente. Aí tem tudo lá em casa, né? Mas tem os particulares. Aí ele tem uma Bíblia que ele usa aqui nessa sala mesmo, aos sábados. Aí agora eu dei a top, que para mim é uma das melhores traduções, a Bíblia do Rei, do King James, atualizada de estudos. Se você puder comprar essa Bíblia, ela é isso aqui, cara, isso aqui, né, Lê? Olha lá a espessura dela, grandona assim, de estudo, bem atualizada. Quando é Deus falando, que preço, irmão? Quando é Deus falando, está azul. Quando é Jesus falando, está em vermelho. Aí tem uns comentários embaixo. É a Bíblia, né, gente? É muito. É King James. Qual que é da antiga? A atualizada é antiga. Qual é a É que, na realidade, ela tem mais referência, tem mais mapa, tem mais comentário. Ela é mais ampliada. Tinha muita só letra. Agora ela entrou para concorrer. Essa é a nova. É King James atualizada. Eu recomendo todo mundo. E ainda se você puder, compre a King James com a letra gigante. Tá bom? A próxima aula vai ser sobre. A próxima aula não, depois do café, falar sobre os problemas da hermenêutica. Da hermenêutica, da homilética. Passa aí só para me falar aqui. A primeira é falta de preparo. Então, tome café, por favor, tá? Primeira, falta de preparo. Então, tome café ali, bonitinho, para vocês escutar o professor. Tudo bem? Vamos um cafezinho.